Depois de 11 anos, meus queridos, falando em Poço Azul, agora vamos falar do Cruzeiro. Depois de 11 anos, o zagueiro Léo deixa o Cruzeiro. Falei aqui no início do programa que para mim o clube está correto. Porque não dá para você ter um compromisso que já é grande, uma dívida com o atleta. Aliás, o Adroaldo Leal, meu colega de 98, me passou algumas informações aqui. Só de salário, tá? Só de salário. Recentemente, não, ainda com a diretoria anterior, Itaíri e Wagner, o salário dele era... Quer dizer, eu não gosto de falar de salário de jogador, não, mas nesse caso aqui o absurdo é tão grande que o torcedor precisa saber. Ganhava 180 mil. Aí o Itaí passou para 430 mil, 3 anos de contrato, cara. 430 pau por mês, 3 anos de contrato. Pagou 1 milhão pro Cury, que é empresário, aquela comissãozinha, sabe como é que funciona? O Léo tem 33 anos, Cruzeiro numa situação financeira complicada, novidade para ninguém até aí. Daqui a pouco vamos ler a nota, inclusive, aqui. No acordo, o jogador irá receber todo o valor restante do contrato, além do que está atrasado e do que foi repactuado. Então, o que está atrasado, mais o que foi repactuado, mais o valor da transação de agora, que é a rescisão de contrato. Dívida altíssima com o zagueiro Léo. Altíssima. Só de salário, a partir de junho agora, do mês que vem, até o final do contrato, o Cruzeiro teria uma dívida só de salários, hein? Aí nós não estamos falando de tributo que vem aí em cima do salário, só de salário o Cruzeiro teria que pagar 8 milhões e 170 mil reais ao Léo, até o final do contrato. A dívida já é astronômica, as dificuldades estão aí para todo mundo e estão escancaradas. Se ele continua no Cruzeiro, o Cruzeiro teria que pagar 8 milhões e 170 mil até o final do contrato. Aí nem eu quero sair, ué. Então o Cruzeiro está correto. Agora, teve uma coisa na nota, põe a nota na tela aqui, Andrezão, por gentileza. Pode encher a tela de quem está em casa aí, porque nem todo mundo acompanhou. Vamos ver aí, para você que está em casa, Cruzeiro comunica de forma oficial a rescisão contratual do zagueiro Léo, momento de responsabilidade financeira e austeridade necessárias pelo clube, ela atravessa e minuciosas avaliações de ordens físicas. Aqui para mim está o problema, tá? Eu penso assim, você que está em casa tem direito de não pensar como eu estou pensando. Quando o Cruzeiro coloca aqui, ó, austeridade necessária pelo quadro e minuciosas avaliações de ordens físicas e técnicas pesaram na tomada de decisão pela não continuação do atleta. Eu entendo que aqui houve uma exposição ao atleta que eu acho desnecessária. Não poderia. Se você tirar esse parágrafo aqui da nota, ela continua sendo, ela seria uma nota respeitosa, cuidadosa, e o acordo já estava feito, não mudaria nada. Eu acho que houve um excesso de preocupação em explicar para o torcedor o porquê da decisão. Mas, gente, o torcedor do Cruzeiro entende. Eu não tenho visto nenhum torcedor do Cruzeiro cobrar que o Léo vá para campo, que o Cabral vá a campo, que o Henrique vá a campo. Então, eu entendo que foi desnecessário, porque aqui você expõe a questão física do atleta. Ah, mas ele tem um problema, mas não acho que tem que entrar na nota, tá? Então, a austeridade financeira, querer evitar um custo maior, já ter uma dívida grande, tudo bem. Mas aqui eu achei que foi desnecessário. Aí, na sequência, o Cruzeiro destaca que foi Pode abrir na tela de novo, hein, Andrezão, por favor? O Cruzeiro destaca na sequência aqui, ó, que a decisão foi feita como um acordo entre clube e jogador, que receberá em sua integralidade, de forma parcelada, o que lhe é de direito, incluídos os valores de salários que haviam sido parcelados em 2020 e o aumento realizado em 2019 durante a gestão Wagner Pires de Sá e Itaí Machado. Léo chegou ao Cruzeiro em 2010, entrou em campo em 401 jogos ao todo, foram 22 gols marcados, 8 títulos conquistados, entre eles os bicampeonatos brasileiros de 13 e 14 e as Copas do Brasil 17 e 18. Aí o Cruzeiro encerra, o clube agradece ao atleta, tal, legal. Então, eu entendo o seguinte, eu acho que o Cruzeiro está correto em ter rescindido com o atleta, ficará correto ainda mais se cumprir rigorosamente em dia todos os pagamentos. E acho que esse trecho da nota que expõe a questão física eu achei desnecessário. Gostaria de ouvi-lo, Gomide. Ô Everton, não tenho conhecimento para falar a respeito aí da questão física do Léo, né? Se voltará a jogar em alto nível ou não, seria até leviano da minha parte. Que não
tinha ali indícios de que estava nos planos do Felipe Conceição, já estava meio claro, pelo menos para mim, né? E até como gosta que se comporte ali os defensores, é claro que poderia se encaixar com treinos, etc., mas a gente via que existia uma, entre aspas, incompatibilidade ali de como joga o Léo e de como quer que atue os zagueiros o Felipe Conceição. E aí, com relação aos valores, Everton, quem somos nós aqui para julgar também se ele merece o valor que você citou? O que a gente pode debater é como os clubes eles são completamente irresponsáveis, né? Porque, Everton, a receita que os clubes geram, né? Elas entram nos cofres do clube e existe uma certa prestação de conta ali, mas que muitas vezes pode ser completamente maquiada pelas diretorias de qualquer clube brasileiro, porque não existe, na verdade não existe prestação de conta, né? Vai lá, como eu falo sempre, reúne o conselho aprova, uma ressalva aqui, outra ali. Se quem está no poder é de uma chapa política, é de um grupo político, e aí quem é da oposição já visa a eleição seguinte, aí sim contesta a prestação de contas, mas prestação de contas mesmo não existe. O dinheiro que entra nos clubes, ele sai, nós nem sabemos para onde vai. O torcedor deveria ser mais rigoroso quando se fala a respeito do dinheiro de todos os clubes no futebol brasileiro. E aí o aumento que você falou aí, que é mais de 100% do que ganhava no contrato anterior, mostra a total irresponsabilidade e o despreparo que essas pessoas têm para gerirem uma indústria que gera bilhões de reais a cada ano. O futebol brasileiro, ele, claro, na elite, né, do futebol brasileiro, ela gera aí bilhão de reais por ano. E eles são completamente despreparados para estipular por que paga, quais são os critérios para aumentar o salário de um jogador. Produtividade, número de jogos, assertividade do que faz dentro da profissão, porque um atleta pode ter um ótimo salário, Everton, e quando joga, realmente não vale o que ele paga. Na verdade, a gente então imagina... é irresponsabilidade, A Everton. gente imagina... E muita gente passa a mão na cabeça, a questão é essa A gente imagina o que pode estar por trás. A gente só não pode falar porque a gente não tem provas. Não, eu acho que... Everton, sinceramente, eu acho que é completa irresponsabilidade mesmo, é despreparo. Como o dinheiro não é deles, Everton, se fosse uma empresa privada, em que o resultado no final do ano, déficit ou superávit, lucro ou dívida, se interferisse na mesa da comida do dirigente de futebol, o dirigente político, você pode ter certeza que ele mediria as ações que tomam, as decisões que tomam. Mas como, Everton, eu falo aqui, se um clube de futebol quebra ou termina no lucro, não muda em nada a vida do dirigente político no futebol. A vida dele não muda. Se ele tem uma vida particular fora, uma empresa, seja qual segmento for, não muda para ele. Aí ele vai tocar a vida dele normalmente. Wagner Pires está lá, tocando a vida dele normalmente. Deve estar lá preocupado com o Ministério Público, tal. Não deve ser uma coisa muito confortável, né? Ter o Ministério Público na sua cola, né? Agora, se ele acha que está respaldado legalmente porque não fez nada ilícito, ele vai tocar a vida dele, Everton. Enquanto isso, o Cruzeiro tem 1 bilhão de dívida. Ô CJ, sobre a questão de ter rompido com o Léo, eu entendo que além dos valores, tecnicamente, diante do que expôs na nota ao Cruzeiro, o Léo, sinceramente, parece que não tinha realmente utilidade para o Felipe Conceição. Principalmente numa Série B que é intensa demais os jogos, é muito física. Os jogadores que jogam que falam, né? Agora, você também compactua com a ideia deste apresentador de que o clube acertou na decisão? Porque o Léo gravou um vídeo dizendo que não queria, não tem nada disso. A gente sabia que ia acontecer, né, gente? O Guilherme Pio, aliás, Guilherme Guimarães, meu primo, que é um baita de um jornalista, o Guilherme Pio tomou cacete demais porque ele fez a matéria, o Léo gravou o vídeo e todo mundo começou a arrebentar com o Guilherme Pio, como se o Guilherme Pio tivesse inventado uma história. E agora todo mundo está vendo que não foi uma história inventada.
Você acha que o Cruzeiro está certo, ou CJ? Quero que você avalie também essa questão do parágrafo ali, expondo a situação física do Léo, por gentileza. Ô Everton, a gente aí está tratando então algumas consequências, né? A causa é justamente o Cruzeiro chegar nesse absurdo aí financeiro, nesse caos. E aí a gente tem que ver que hoje alguns atletas, algumas negociações, algumas chegadas e algumas saídas, elas tomam um rumo que às vezes não é bilateral. Às vezes a vontade acaba prevalecendo pela necessidade de forma unilateral. Eu entendo que o Cruzeiro tem que usar de uma mecânica, de uma engenharia, justamente por essa causa, usando a consequência de fazer de usar de uma matemática para tentar fechar a conta. Olha, o custo é X e o benefício é X menos 10. A gente está tendo que pesar aqui numa análise. Será aproveitado? Não será aproveitado? Eu entendo que quem está lá sabe onde o calo aperta e precisa fazer essas movimentações. Só que olha só, eu estava até conversando aqui com o Rodrigo Gento, e do Deus Me Dibre, né? O blog. Isso. E ele disse que teve uma conversa com o Léo, com o zagueiro Léo, onde o mesmo relatou a ele estar proibido de entrar na toca. Disse que tinha condição de jogo, tinha condição de jogar, mas que estava proibido de treinar. Aí, Everton, eu entendi a nota, eu li a nota do clube, mas até hoje, quando não tinha tido essa nota, essa explicação do clube, a rescisão, o contrato ainda estava em vigor. Por que ele estava proibido de treinar? Segundo aqui até o meu colega Rodrigo Genta nessa conversa com o zagueiro Léo, onde o Léo disse que não podia treinar, que não podia jogar. Por quê? Se ele era um atleta do clube. Como foi feita essa negociação, ele vai receber, como foi o Cruzeiro que rescindiu, em suaves prestações, ele tem a gratidão pelo clube, o clube também tem a gratidão pelo que ele fez, só que essa história a gente tem que pesar muito para que a gente não seja injusto numa análise e ver realmente os três lados. O lado do Cruzeiro, onde ele mostra a necessidade de uma renegociação, a necessidade de fazer essa rescisão. O lado do atleta, que gostaria de ficar, que gravou o vídeo, que, dentro do que ele acredita, tinha condição física de treinar e ir a jogo e do que foi passado a ele. E o lado de pesar bem numa análise fria para não tomar um partido e ser injusto. Eu concordo que o Cruzeiro tem que fazer esses tipos de movimentações, existem outros jogadores lá, mas algumas coisas precisam ser explicadas também, Everton. Por que ele não podia treinar? Por que ele tinha que treinar particular? Pois é, mas ele não era atleta do clube? Pois é, mas a questão de treinamento passa por tratamento? O tratamento ele fez particular. É um treinamento... Não, estou dizendo o seguinte, treinar com os demais jogadores. Se o clube, por exemplo, identifica que é um problema físico, como está na nota, o clube, de repente... É o que eu estou imaginando, sim, tá? Sim, porque no Cruzeiro ninguém fala porra nenhuma. Isso. E o Léo também não quis falar, que nós convidamos, tá? Então é o seguinte, desculpa aí pelo palavrão, é que sai de vez em quando. Aí toda vez que eu falo meu chefe Murilo briga comigo. Então é o seguinte, o risco, né, cara, de uma nova lesão, mesmo no treino, hein? Porque o risco acontece com qualquer jogador, mas... E se o clube identificou que é um problema físico que está na nota, o clube pode ter pensado, caramba, isso aqui pode gerar uma lesão até no treino aqui. Aí nós vamos amarrar até no final do contrato, sem o cara jogar. Dá o grife aí pra mim, por favor. A harmonização facial feita e agora a avaliação de tudo que aconteceu nesta relação entre Cruzeiro e o zagueiro Léo. Por gentileza, Gris. Ô Everton, só um detalhe inicial pra gente tratar dessa questão do Léo ter sido... proibido de treinar no clube, tá? A informação que eu tenho é de que isso aconteceu naquele momento em que o Léo desmentiu a notícia de que estava sendo alinhavado um acordo para que ele deixasse o clube. E esse acordo ele já vinha acontecendo
ele ainda não estava assinado, tanto só foi assinado ontem, mas ele já vinha acontecendo, o Léo já sabia que não fazia parte dos planos do Cruzeiro naquele momento, e aí quando saiu a notícia, não sei muito bem ainda com qual intenção o Léo postou aquele vídeo falando que queria permanecer no clube e tudo mais, houve um incômodo por parte da diretoria, e aí a partir daquele momento foi pedido que o Léo não frequentasse mais os treinamentos do clube. Então isso é uma decisão um pouco mais recente, né? Talvez aí de 2, 3 semanas para cá, não me lembro exatamente qual foi a cronologia. Sobre a decisão em si, Everton, eu acho que ela é uma decisão acertada, mais do que a parte financeira. O Léo não fazia parte dos planos do técnico Felipe Conceição pelas características, por ser um zagueiro de ter um pouco mais de dificuldade com relação à construção de jogo, por não ser um jogador de velocidade, principalmente pelo momento da carreira, o momento físico que atravessa. Então já era um jogador que não fazia parte dos planos, mesmo que tivesse um salário bem inferior, o Léo não faria parte dos planos da comissão técnica, essa é a informação que eu tenho. E aí a gente precisa somar isso tudo à questão do contrato, que hoje é completamente inviável para o Cruzeiro. E a gente já debateu muito a respeito disso aqui, né, Everton? Agora o Léo é mais um que deixa o Cruzeiro, mas se a gente for pegar os 10 maiores salários do elenco do Cruzeiro hoje, da folha salarial do Cruzeiro hoje, a gente vai encontrar 2 jogadores que jogam. 2 jogadores que jogam. Então isso é algo que a diretoria precisa resolver e está tentando dar algum tipo de solução. Pesou a favor o fato do Léo ter uma ótima relação com o Cruzeiro. O próprio Léo não queria ficar aí sentado, treinando, sem poder jogar, sem querer jogar, sem ser desejado pela comissão técnica e ficar recebendo salários. Não era algo que o Léo gostaria que acontecesse, por isso acabou conseguindo uma rescisão que é mais difícil em outros casos, como do Ariel Cabral, como o do Henrique, do Marcelo Moreno. Então, acho que foi uma decisão acertada para todos. Espero que o Léo tenha aí boa sorte no restante da carreira, porque é um jogador que marcou história no clube, que é um jogador que tem uma história muito legal e que é uma pessoa muito legal, né? A gente tem relação com o Léo há muito tempo, não de proximidade, mas uma relação de entrevistar, de saber o que o Léo faz internamente dentro do clube. E só uma terceira informação de que é um desejo muito grande do Léo de permanecer em Belo Horizonte ou o mais próximo possível de Belo Horizonte na sequência da carreira dele. Não sei se vai conseguir, acho que é difícil, porque o mercado em Belo Horizonte para o Léo hoje, eu acho que não vejo ele jogando pelo América, nem jogando pelo Atlético, mas pelo momento familiar, o desejo do Léo é de dar sequência à sua carreira o mais próximo possível de Belo Horizonte. A relação de amor existe entre as partes quando há dinheiro envolvido, só até o momento onde entra a incompatibilidade de ideias. Porque tem dinheiro envolvido, é incompatibilidade de ideias, não existe amor. Se é que existe um dia. E por falar em zagueiro, Dedé foi considerado apto a treinar e tenta a rescisão com o Cruzeiro para procurar um novo clube. Então, é uma outra questão também, ou seja, outro valor, outra questão, outro problema. Mas só que nesse caso nós estamos falando de um problema ainda maior, porque o Dedé, enquanto estava jogando no Cruzeiro, era dos jogadores com os maiores salários no grupo. Sim. Ainda, pelo que me consta, tá girando. O carrossel das cifras, ele tá girando. Porque ainda é atleta do clube. E a ação milionária, ação muito alta. E assim, o salário altíssimo. Aí a gente vai... Normalmente a gente considera salários, mas tem a questão da tributação, que é pesadíssima também. Ou seja, mais um problema, mais uma questão jurídica para ser resolvida. É aquilo que a gente falou aqui, Everton. O Dedé é um exemplo de outros que lá estão, né? O Cruzeiro vai ter que fazer essa movimentação. Se a preocupação de estar aí há uma semana da estreia da Série B, para tentar o acesso maior e talvez único objetivo, grandioso, seria o acesso, é preocupar com o dentro de campo e o fora de campo, né? E fora de campo a gente acabou de discutir aqui do Léo, aí aparece o Dedé, ainda tem o Cabral, o Henrique, né, que são jogadores que têm contrato
em vigor, com valores altos que tem a receber e que outros que já venceram. Então, daqui a pouco vai ter uma nota oficial do Cruzeiro explicando a situação do Dedé e vai ser caso a caso. São muitos problemas. A questão jurídica, o Cruzeiro está repleto de questões jurídicas a serem resolvidas e são questões que são de valores muito altos, né? São questões muito pesadas. E pagar isso tudo, estando na Série B, já é difícil. Se subir para a Série A, sobe, tem mais dinheiro para receber, mas a partir de janeiro, tudo que foi repactuado passa é necessário que comece a ser pago. Então, olha o tamanho desses problemas aí que parecem intermináveis no Cruzeiro.